Jim nasceu no interior dos Estados Unidos. Ele foi filho de um veterano da Primeira Guerra e teve o azar de viver na época da Grande Depressão de 1929. Porém, sempre foi um menino religioso e interessado em livros, política e sociais. Sua visão sempre foi de um mundo onde os negros e os brancos fossem tratados da mesma maneira. Jim era visto pelas pessoas como um menino sensível e que gostava bastante dos animais. Ele também demonstrou simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial. Jones tentou entrar para a igreja, mas acabou sendo expulso por defender os negros. Assim, ele resolveu criar sua própria seita, e esse foi o primeiro passo que fez com que se tornasse um misterioso e macabro líder. Jim Jones considerava o pai um velho inútil e um maldito racista. Quando seus pais se separaram, a mãe de Jim se mudou com os filhos para a cidade de Richmond, em Indiana, onde ele concluiu seus estudos. Após a morte de seu pai, Jim Jones descobriu que ele era um membro ativo do Ku Klux Klan, um grupo racista dos Estados Unidos que existe desde 1865. Em 1949, Jim Jones se casou com Marceline Baldwin, uma enfermeira, e em 1951 se mudou para Indianápolis. Ele se matriculou na Universidade de Indianápolis para estudar medicina, mas depois de um ano ele mudou de ideia e deixou o curso para se tornar um pastor. Porém, Jones não foi ordenado pastor. Mesmo assim, trabalhou duramente para trazer a utopia a seus desventurados rebanhos, proporcionando educação gratuita, cuidados médicos e trabalho. Em 1954, sem financiamento, Jones criou a sua própria igreja, a Igreja Comunidade Nacional, em um bairro do subúrbio de Indianápolis. O culto recebeu vários nomes até adquirir a denominação definitiva de Templo dos Povos, em 1959. Como era um bom pregador e apoiava a união das raças, e era bem visto por incentivar a adoção de crianças negras por pais brancos e vice-versa, sua igreja acabou crescendo bastante. Com o sucesso de seu templo em Indianápolis, Jim viajou para Cuba em 1959, em uma tentativa fracassada de levar afro-cubanos para Indianápolis. Assim, seu templo cresceu e foi movido para a Califórnia. Nessa época, surgiram as primeiras denúncias contra sua religião. Alguns membros que saíram disseram que ele fazia com que todos os fiéis treinassem suicídio em grupo, além de dar duras punições físicas aos membros. Em 1960, Jim Jones acreditava ter tido uma visão de uma explosão nuclear, resultado da Revolução Fascista e uma guerra contra os negros nos Estados Unidos. Então, se mudou com a família para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde ficou durante um ano e fracassou na tentativa de estabelecer um novo local para o Templo dos Povos. No início de 1970, o Templo dos Povos abriu outros ramos em São Fernando e São Francisco. Ainda em meados de 1970, o templo mudou sua sede para São Francisco. Após denúncias motivadas pela deserção de 8 jovens membros da igreja, em 1973, o grupo dirigente do templo se fechou em torno de Jones e sua liderança pessoal. A partir de então, relatos de ex-membros registraram planos e simulações de suicídio coletivo. Membros no topo da hierarquia da igreja se comprometeram não só à sua devoção a Jones, mas também haviam prometido todos os seus bens materiais e dinheiro. Alguns membros ainda haviam assinado a custódia de seus filhos para Jones. No outono de 1973, após críticas de jornais e a deserção de membros do templo, Jones e o alto escalão da igreja prepararam uma ação imediata, um plano de contingência para responder à polícia ou à repressão da mídia. O plano listava várias opções,
incluindo fugir para o Canadá ou para o Caribe. O templo rapidamente escolheu a Guiana. Em outubro de 1973, os diretores do Templo dos Povos aprovaram uma resolução para estabelecer uma missão agrícola no país. Em 1974, depois de viajar para uma área a noroeste da Guiana com funcionários guianeses, Jones e o Templo dos Povos negociaram uma área com mais de 3.800 acres, algo cerca de 15,4 km², dentro da selva da Guiana. Jones resolveu que em 1977 partiria para a Guiana, esperando assim fugir das investigações sobre os abusos descritos pelos desertores. Em pouco tempo, já haviam vídeos com gravações da comunidade. Essas pessoas foram completamente isoladas e não era permitido a elas manter contato com os parentes que ficaram para trás. Apesar do isolamento, Jonestown parecia ter tudo: escolas, um hospital, oficinas de artesanato e uma cerca de segurança de arame farpado patrulhado por guardas armados para proteger a seita de forças externas que, segundo Jones, queriam destruí-los. Havia também um conjunto de casas construídas para os membros da seita do Templo dos Povos. Em Jonestown havia somente um único sistema de som, a qual somente Jim Jones tinha acesso, onde eles deixavam uma gravação de si próprio rodando durante 24 horas inteiras, que podia ser ouvida em qualquer lugar onde qualquer um estivesse na cidade. Não havia estação de rádio, televisão, nem qualquer outro tipo de informação ou comunicação além dessa. As reuniões do Templo dos Povos se tornavam cada vez mais opressoras, e as pessoas eram espancadas como forma de penitência por alguma coisa errada que tinham feito. Em alguns casos, Jim Jones era tão agressivo que um membro da seita chegava a desmaiar, sendo acordado para apanhar mais um pouco. Se alguém desejasse sair do grupo, era denunciado por algum outro membro e castigado. Preocupado por não saber se as pessoas realmente permaneciam lá por vontade própria e saber a preocupação dos familiares que não recebiam notícias das pessoas que foram viver lá, o senador americano Leo Ryan organizou uma comitiva para ir a Jonestown saber o que estava acontecendo. O senador e sua comitiva foram muito bem recebidos por todos que viviam lá. Parecia que todo mundo era feliz, negros e brancos juntos, vivendo em uma alegria jamais vista antes. No seu primeiro dia, Ryan deu um discurso dizendo que estava surpreso e feliz por ver que tudo estava bem. Porém, no mesmo dia mais tarde, começaram a chegar até o senador cartas e bilhetes com pedido de ajuda, dizendo que muitos que estavam lá eram forçados a ficarem. Assim, o representante do governo foi ao encontro de Jim Jones, que alegou ter sido tudo mentira e que aquelas pessoas queriam aparecer. Mas, mesmo assim, ele permitiu que os revoltados fossem embora com o senador. Algo que parecia estranho, mas foi aceito. No dia seguinte, Leo Ryan recém havia acordado e ainda estava se arrumando, quando, pelas suas costas, um homem o atacou, tentando lhe enfiar uma faca na nuca. Por sorte, ele conseguiu desviar e lutou com o agressor, até que os outros lhe ajudaram a deter o atacante. Ninguém sabe o motivo desse homem ter atacado o senador, mas muitos acreditam que foi por ordem de Jim. Já assustados, a comitiva resolveu partir logo. Assim que arrumaram as suas coisas, todos foram para o aeroporto. Enquanto os aviões eram carregados, diversos jipes vinham em sua direção, cheios de homens fortemente armados. Antes que qualquer um notasse, os guerrilheiros começaram a atirar em qualquer coisa que se mexesse. No primeiro minuto do ataque, os 3 repórteres que vieram com Leo Ryan morreram. Um dos aviões conseguiu decolar, mesmo sob os tiros. A aeronave que deveria levar o senador estava ainda no chão, assim como ele, que foi encontrado e fuzilado pelos mandantes de Jim.
Lew Ryan tornou-se o primeiro e o único senador até agora a ser assassinado no cumprimento do dever. Há muito tempo, Jones fazia todos os seus seguidores participarem de encenações de suicídio em massa. Essas ocasiões ele chamava de Noite Branca. Naquele dia, depois de ter matado o senador, ele reuniu todos os seus seguidores e preparou todos para a morte. Depois de um discurso, foi distribuído para eles um copo com líquido que continha cianeto. Para os bebês, foram trazidos seringas e mamadeiras com veneno. Tudo foi preparado. Todos tinham que beber o conteúdo do copo ao mesmo tempo, pois isso seria sua redenção e salvação de suas almas. E na hora que a ordem foi dada, todos realmente beberam. Mais de 900 pessoas se mataram seguindo as suas crenças e o que dizia Jim Jones. Dentre eles, estava cerca de 270 crianças. Apenas 5 pessoas conseguiram fugir e se esconder na floresta. Elas viram aquela cena de morte macabra. Jim Jones não se matou com seus seguidores. Seu corpo foi encontrado em um pavilhão com um tiro na cabeça. Assim, o dia 18 de novembro de 1978 se tornou um dos mais negros da história da humanidade, mostrando que nenhum fanatismo é bom e que a maldade ou a loucura humana pode trazer coisas jamais pensadas.